O despertador toca, você abre os olhos e acredita que está apenas começando mais um dia comum. Mas e se eu dissesse que justamente nas primeiras horas da manhã, seu coração enfrenta um dos momentos mais críticos de todo o dia? Pouca gente sabe disso, mas a maioria dos ataques cardíacos e dos acidentes vasculares cerebrais acontece nas 3 primeiras horas depois de acordar. O mais preocupante é que existem 4 hábitos matinais extremamente comuns que podem aumentar ainda mais esse risco, e milhões de pessoas os repetem diariamente sem imaginar o perigo que representam. São ações que parecem normais, muitas vezes até saudáveis, mas que podem colocar uma pressão desnecessária sobre o sistema cardiovascular. Neste vídeo, você vai descobrir quais são esses 4 hábitos que os cardiologistas alertam para evitar, entender por que eles representam um risco tão grande e, principalmente, conhecer mudanças simples que podem ser colocadas em prática já a partir de amanhã para proteger seu coração. Pequenas atitudes podem fazer uma diferença enorme quando se trata da sua saúde e da sua qualidade de vida. Antes de falarmos sobre esses hábitos, é importante compreender o que realmente acontece com o seu organismo no instante em que você desperta. Enquanto você dorme, seu corpo entra em um verdadeiro processo de recuperação. A pressão arterial tende a diminuir, os batimentos cardíacos ficam mais lentos e todo o sistema cardiovascular trabalha em um ritmo de economia de energia. É um período em que o organismo aproveita para reparar tecidos, reorganizar funções e restaurar o equilíbrio interno. Mas tudo muda no momento em que você abre os olhos. Em poucos segundos, o corpo ativa seu estado de alerta. A frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial sobe rapidamente, os hormônios responsáveis por despertar o organismo entram em ação, e o sangue tende a ficar um pouco mais espesso, tornando a circulação mais exigente para o coração. Essas mudanças fazem parte do funcionamento normal do organismo e, na maioria das pessoas, acontecem sem causar problemas. O verdadeiro risco aparece quando, justamente nesse período de maior vulnerabilidade, adicionamos hábitos que aumentam ainda mais a carga sobre o coração. É nesse momento que o sistema cardiovascular pode ser levado ao limite, especialmente em pessoas com hipertensão, colesterol elevado, diabetes ou idade acima dos 60 anos. Ao longo do tempo, essa combinação de fatores pode favorecer o desenvolvimento de infartos e acidentes vasculares cerebrais. Por isso, entender como seu corpo funciona nas primeiras horas do dia é um dos primeiros passos para prevenir problemas graves e cuidar melhor da sua saúde. Antes de continuarmos, quero mostrar algo que pode ajudar quem deseja envelhecer com mais disposição e autonomia. No livro Saúde após os 60, reuni estratégias simples de alimentação e hábitos diários capazes de melhorar os níveis de energia, fortalecer os músculos, preservar a memória e contribuir para a saúde do coração. Todo o conteúdo foi preparado de maneira prática, utilizando alimentos fáceis de encontrar e orientações que podem ser aplicadas no dia a dia. Se quiser conhecer mais, o link está no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Agora, vamos ao primeiro hábito que pode colocar seu coração em risco logo pela manhã. Responda com sinceridade. Quando o despertador toca, você costuma levantar devagar ou sai da cama imediatamente? Muitas pessoas nem percebem, mas levantar-se bruscamente é um dos erros matinais mais frequentes. O alarme toca e poucos segundos depois, elas já estão de pé, caminhando rapidamente em direção ao banheiro, à cozinha ou iniciando suas atividades sem dar tempo para que o organismo se adapte. Esse comportamento parece completamente inofensivo, porém pode representar um verdadeiro choque para o sistema cardiovascular. Quando você se levanta muito rápido, a gravidade faz com que uma quantidade significativa de sangue desça imediatamente para as pernas. Para compensar essa mudança repentina, o coração precisa aumentar rapidamente seu esforço para manter o fluxo sanguíneo adequado até o cérebro e os demais órgãos. Em pessoas mais jovens, essa adaptação normalmente acontece de forma eficiente. No entanto, após os 60 anos, ou em quem sofre de hipertensão e possui artérias mais rígidas, esse mecanismo costuma ser mais lento.
Como consequência, podem ocorrer oscilações importantes da pressão arterial, aumentando o estresse sobre o coração justamente no período do dia em que ele já está trabalhando mais intensamente. Muitas pessoas acreditam que o verdadeiro problema por trás dos ataques cardíacos é apenas manter a pressão arterial elevada durante muito tempo. Embora isso realmente aumente os riscos, existe outro fator igualmente perigoso e frequentemente ignorado: as mudanças bruscas na pressão arterial que acontecem logo depois de acordar. Essas oscilações repentinas podem colocar uma carga intensa sobre o coração, especialmente quando o organismo ainda está tentando se adaptar à transição entre o descanso e o início das atividades do dia. Agora pense por um instante. Alguma vez você já se levantou da cama tão rápido que sentiu uma leve tontura, perdeu o equilíbrio por alguns segundos ou percebeu que sua visão escureceu momentaneamente? Se isso já aconteceu com você, não encare como algo normal ou simplesmente como um efeito da idade. Esses sinais mostram que seu corpo não conseguiu se adaptar rapidamente à mudança de posição, obrigando o coração e os vasos sanguíneos a trabalharem sob um esforço maior do que deveriam. Infelizmente, muitas pessoas ignoram esses sintomas porque desaparecem em poucos segundos. No entanto, o fato de serem passageiros não significa que sejam inofensivos. Eles indicam que o sistema cardiovascular sofreu uma alteração repentina e que talvez esteja encontrando dificuldades para manter uma circulação eficiente naquele momento. Com o passar dos anos, repetir esse comportamento diariamente pode representar um risco cada vez maior para quem já possui hipertensão, colesterol elevado, diabetes ou qualquer outro problema relacionado ao coração. A boa notícia é que evitar esse risco é muito mais simples do que muita gente imagina. Antes de sair da cama, reserve apenas 1 ou 2 minutos para permitir que seu organismo desperte de maneira gradual. Primeiro, sente-se na cama calmamente. Em seguida, movimente os pés fazendo pequenos círculos, abra e feche os dedos. Alongue as pernas suavemente e faça entre 4 e 5 respirações profundas e tranquilas. Esses movimentos simples ajudam a estimular a circulação, permitem que a pressão arterial se estabilize de forma natural e reduzem significativamente o esforço exigido do coração logo nas primeiras horas do dia. Pode parecer um detalhe sem importância, mas criar esse pequeno ritual matinal oferece ao sistema cardiovascular o tempo necessário para se adaptar à gravidade antes que você fique totalmente em pé. Essa simples mudança pode diminuir o estresse sobre o coração e tornar o início do seu dia muito mais seguro. Agora vamos falar sobre o segundo hábito que pode colocar seu coração sob uma pressão desnecessária. Responda com sinceridade. Assim que acorda, uma das primeiras coisas que você faz é preparar uma xícara de café bem forte ou um chá e consumi-lo antes mesmo de beber água ou comer qualquer alimento. Esse costume é extremamente comum e muitas pessoas acreditam que ele ajuda o organismo a despertar mais rapidamente. No entanto, depois dos 50 ou 60 anos, principalmente para quem já apresenta pressão alta, histórico de infarto ou acidente vascular cerebral, esse hábito pode aumentar ainda mais a sobrecarga do sistema cardiovascular. Existe uma explicação importante para isso. Quando acordamos, nosso organismo produz naturalmente uma quantidade maior de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Apesar da fama negativa, ele desempenha um papel essencial nesse momento, pois ajuda o corpo a sair do estado de repouso e prepara o organismo para enfrentar as atividades do dia. Esse aumento do cortisol já faz com que a pressão arterial e a frequência cardíaca se elevem naturalmente. Agora imagine o que acontece quando, exatamente nesse momento, você adiciona uma dose elevada de cafeína em jejum. A cafeína também estimula o sistema nervoso, acelera os batimentos cardíacos e pode provocar um aumento adicional da pressão arterial. Como o estômago está vazio, sua absorção acontece muito mais rapidamente, tornando seus efeitos ainda mais intensos. É justamente por isso que algumas pessoas sentem palpitações, inquietação, aceleração do coração ou nervosismo logo pela manhã, sem imaginar que esses sintomas podem estar relacionados ao café consumido em jejum. Muitas vezes, elas atribuem essas sensações ao cansaço, à ansiedade ou até mesmo ao envelhecimento,
quando na verdade a forma como estão consumindo a bebida pode ser um dos fatores responsáveis. Isso significa que você deve eliminar completamente o café ou o chá da sua rotina matinal? De forma alguma. Na verdade, quando consumido corretamente, o café pode fazer parte de um estilo de vida saudável. Diversos estudos mostram que ele é rico em antioxidantes e, para a maioria das pessoas, ingerir entre 2 e 3 xícaras por dia pode trazer benefícios para a saúde cardiovascular. Portanto, o problema não está na bebida em si, mas no momento e na maneira como ela é consumida, principalmente por quem é mais sensível aos efeitos da cafeína ou já possui fatores de risco para doenças cardíacas. Felizmente, existe uma solução simples e muito eficaz. Ao acordar, faça da água a sua primeira bebida do dia. Beba aproximadamente entre 250 e 300 mililitros para ajudar seu organismo a recuperar parte dos líquidos perdidos durante a noite e preparar o sistema cardiovascular para iniciar suas atividades de forma mais equilibrada. Se desejar, você pode adicionar algumas gotas de limão ou algumas folhas de hortelã para deixar a água mais refrescante e agradável. Depois disso, espere cerca de 20 a 30 minutos antes de tomar seu café ou chá. Se possível, acompanhe a bebida com algum alimento leve, como uma banana, um punhado de amêndoas, uma fatia de pão integral com abacate ou um pouco de iogurte natural. Dessa forma, a absorção da cafeína acontece de maneira mais lenta, reduzindo seus efeitos sobre a frequência cardíaca e a pressão arterial. Pode parecer apenas uma pequena mudança na rotina, mas ela pode aliviar significativamente a carga sobre o coração logo no início do dia. São exatamente essas pequenas decisões, repetidas diariamente, que fazem diferença ao longo dos anos e ajudam a proteger a saúde cardiovascular. Agora vamos conhecer o terceiro hábito que costuma surpreender muitas pessoas. Responda honestamente. Quando você acorda, costuma tomar banho com água muito quente ou prefere um banho extremamente frio logo nos primeiros minutos da manhã? Independentemente da resposta, saiba que esse hábito pode representar um risco maior do que a maioria das pessoas imagina. É comum ouvir que banhos muito quentes relaxam o corpo ou que banhos gelados aumentam a disposição e fortalecem a saúde. Embora essas práticas possam trazer algumas sensações agradáveis em determinadas situações, logo após acordar, elas podem provocar uma sobrecarga importante sobre o sistema cardiovascular, principalmente em pessoas acima dos 60 anos ou que convivem com hipertensão, colesterol elevado ou doenças cardíacas. Lembre-se de que, ao despertar, seu organismo já passa naturalmente por um aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. O coração está trabalhando para adaptar todo o corpo ao início das atividades do dia. Se nesse momento você entra em um banho extremamente quente, os vasos sanguíneos se dilatam rapidamente. Essa dilatação pode provocar uma queda brusca da pressão arterial, obrigando o coração a acelerar ainda mais para manter o fluxo de sangue adequado aos órgãos vitais. Por outro lado, quando o banho é extremamente frio, acontece exatamente o efeito contrário. Os vasos sanguíneos se contraem de maneira repentina, fazendo com que a pressão arterial aumente rapidamente. Esse pico inesperado exige um esforço intenso do coração, justamente em um período em que ele já está trabalhando sob maior demanda fisiológica. Em pessoas jovens e saudáveis, essas alterações costumam ser compensadas sem maiores dificuldades. Entretanto, para quem possui artérias mais rígidas, circulação comprometida ou algum problema cardiovascular, essas mudanças bruscas podem reduzir temporariamente o fluxo sanguíneo para o cérebro ou para o próprio coração, aumentando o risco de eventos graves, como infarto ou acidente vascular cerebral. É por isso que tantos cardiologistas recomendam atenção especial à temperatura da água utilizada logo nas primeiras horas da manhã. Muitos pacientes relatam que logo depois do banho sentem tontura, palpitações ou até uma sensação de pressão no peito. Na maioria das vezes, eles nunca imaginam que esses sintomas podem estar relacionados simplesmente à temperatura da água. Como o desconforto costuma desaparecer rapidamente, acaba sendo ignorado. No entanto, quando isso acontece com frequência, é um sinal de que o sistema cardiovascular está sendo submetido a um estresse desnecessário. A boa notícia é que esse é um dos hábitos mais fáceis de corrigir.
Os especialistas recomendam que o banho da manhã seja tomado com água morna, em uma temperatura próxima do próprio corpo, entre 36 graus Celsius e 38 graus Celsius. Essa faixa permite que o organismo faça a transição do repouso para a atividade sem provocar alterações bruscas na circulação. Comece sempre o banho com água morna e dê alguns minutos para que o corpo se adapte naturalmente. Se você gosta de finalizar o banho com água um pouco mais fria, para sentir mais disposição, faça essa mudança de forma gradual. Evite passar diretamente da água muito quente para muito fria, ou o contrário. Essas mudanças repentinas de temperatura são justamente o que mais sobrecarrega o coração. Pode parecer um detalhe insignificante, mas pequenas escolhas como essa fazem diferença ao longo do tempo. Proteger o coração não depende apenas de grandes tratamentos ou medicamentos. Muitas vezes, tudo começa com hábitos simples repetidos diariamente. E isso nos leva a outro ponto importante. O que você viu até agora representa apenas uma parte do impacto que uma boa alimentação e hábitos saudáveis podem ter na sua saúde depois dos 60 anos. No livro Saúde após os 60, apresento estratégias práticas para fortalecer os músculos, melhorar a circulação, preservar a memória e aumentar a disposição utilizando alimentos comuns e mudanças simples na rotina. Se quiser conhecer essas orientações em mais detalhes, o link está disponível na descrição do vídeo. Agora chegamos ao quarto hábito, e na minha opinião, ele é um dos mais perigosos de todos. Responda com sinceridade. Quantos copos de água você costuma beber logo depois de acordar? 1, 2 ou simplesmente nenhum? É justamente aí que muitas pessoas cometem um erro silencioso que pode prejudicar seriamente a saúde do coração. A desidratação normalmente não provoca dor nem sintomas evidentes logo no início. Ela pode passar despercebida durante muito tempo, enquanto aumenta, pouco a pouco, o esforço que o coração precisa fazer para manter a circulação funcionando adequadamente. Pense no que acontece durante a noite. Você permanece entre 6 e 8 horas sem beber sequer um gole de água. Além disso, continua perdendo líquidos através da respiração e da transpiração enquanto dorme. Isso significa que é completamente normal acordar com um certo grau de desidratação. Quando o organismo perde água, o sangue se torna mais concentrado e mais espesso. Como consequência, ele circula com maior dificuldade pelos vasos sanguíneos. Para manter esse sangue em movimento, o coração precisa trabalhar com mais intensidade, aumentando seu esforço justamente no momento em que a pressão arterial já está naturalmente mais elevada. Existe ainda outro aspecto importante. O sangue mais espesso favorece a formação de coágulos, também chamados de trombos. Caso um desses coágulos bloqueie uma artéria do coração ou do cérebro, pode ocorrer um infarto ou um acidente vascular cerebral. Lembre-se do que vimos no início deste vídeo. Ao acordar, a pressão arterial sobe naturalmente. O nível de cortisol também aumenta para preparar o organismo para o novo dia, e o coração já trabalha sob maior demanda. Se, além disso, o sangue estiver mais espesso por causa da desidratação, o sistema cardiovascular passa a enfrentar uma carga ainda maior. É como exigir que um motor funcione em condições extremas sem receber a lubrificação adequada. Com o passar do tempo, esse esforço contínuo pode aumentar significativamente o risco de complicações cardiovasculares. Depois dos 60 anos, esse problema se torna ainda mais importante. Com o envelhecimento, o mecanismo natural da sede vai ficando menos eficiente. Em outras palavras, muitas pessoas já estão desidratadas sem perceber. Elas simplesmente não sentem vontade de beber água, mesmo quando o corpo já precisa de hidratação. Por isso, confiar apenas na sensação de sede pode ser um grande erro. Felizmente, corrigir esse hábito é simples e pode trazer benefícios importantes para o coração e para todo o organismo. A primeira recomendação é criar o costume de beber um copo de água logo ao acordar, cerca de 250 a 300 mililitros. Se preferir, acrescente algumas gotas de limão ou um pequeno ramo de alecrim para deixar a bebida mais agradável. O mais importante é começar o dia repondo os líquidos que seu corpo perdeu durante a noite. A segunda recomendação é manter uma hidratação constante ao longo do dia. Não espere sentir sede para beber água. Quando a sede aparece,
o organismo já começou a apresentar sinais de desidratação. Uma estratégia simples é consumir 1 ou 2 copos de água aproximadamente a cada 2 horas durante a manhã e a tarde. Dessa forma, você mantém um bom equilíbrio hídrico sem sobrecarregar o organismo de uma só vez. O ideal é que por volta das 5 ou 6 horas da tarde você já tenha ingerido a maior parte da água necessária para o dia. Depois desse horário, reduza gradualmente a quantidade. Se sentir necessidade, tome apenas pequenos goles. Esse cuidado ajuda a manter o sangue circulando adequadamente sem aumentar as chances de precisar levantar várias vezes durante a noite para urinar, o que também contribui para um sono mais tranquilo e restaurador. Existe ainda um terceiro ponto que merece atenção. Muitas pessoas acreditam que precisam acordar durante a madrugada para beber água e evitar a desidratação. Na maioria dos casos, isso não é necessário. Se você sente essa necessidade com frequência, pode ser um sinal de que não está se hidratando adequadamente durante o dia. Quando a ingestão de água é distribuída corretamente desde a manhã até o final da tarde, o organismo consegue manter um bom nível de hidratação durante toda a noite, sem que seja preciso interromper o sono. O corpo já não responde da mesma forma. As pernas parecem mais fracas. Ela melhora a circulação sanguínea, reduz a viscosidade do sangue, diminui o esforço que o coração precisa fazer para bombear o sangue por todo o corpo e contribui para reduzir, ao longo do tempo, o risco de formação de coágulos, infartos e acidentes vasculares cerebrais. Pequenos hábitos como esse, repetidos diariamente, podem exercer um impacto significativo sobre a saúde cardiovascular e ajudar a preservar sua qualidade de vida por muitos anos. Se você chegou até este momento do vídeo, é porque realmente se preocupa com a sua saúde e deseja envelhecer com mais energia, independência e bem-estar. Esse compromisso consigo mesmo já representa um passo importante na direção certa. Cuidar do coração não depende apenas de tratamentos médicos quando surge um problema. Na maioria das vezes, começa com escolhas simples feitas todos os dias, desde o momento em que você acorda. No livro Saúde após os 60, compartilho estratégias práticas de alimentação e hábitos saudáveis que podem ajudar a recuperar a disposição, fortalecer os músculos, preservar a memória, melhorar a circulação e manter a autonomia por muito mais tempo. Todas as orientações foram desenvolvidas para serem fáceis de aplicar, utilizando alimentos acessíveis e mudanças realistas na rotina. Se quiser conhecer o conteúdo completo e transformar seus hábitos de maneira simples e eficiente, basta acessar o primeiro link disponível na descrição. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até o final. Espero sinceramente que as informações compartilhadas aqui ajudem você a cuidar ainda melhor da sua saúde. Se este conteúdo foi útil, deixe o seu like para apoiar o nosso trabalho. Escreva o número 1 nos comentários para mostrar que assistiu até o fim e compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Um único conselho pode fazer toda a diferença e, quem sabe, até contribuir para proteger a vida de alguém que você ama. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Assim, você continuará recebendo conteúdos confiáveis, práticos e baseados em orientações que podem ajudar a cuidar da sua saúde, proteger o seu coração e viver com mais qualidade a cada novo dia.